Bom dia a todos! Mais um vídeo aí especial para vocês falando sobre monômio, polinômios e produtos notáveis. É um assunto que surgiu aí muitas dúvidas e sempre surge muitas dúvidas quando vocês falam sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente trabalhar essa parte de adição, subtração, multiplicação e divisão, para a gente entender o princípio. E aí depois nós vamos para produtos notáveis. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Menos x ao quadrado mais 12x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Então, vamos dar nome aos bois. A parte da minha letra, a letra com o seu expoente, é a nossa parte literal. E os números que vêm antes são os nossos coeficientes. Aqui, trabalhando com polinômios, a gente só pode somar quando nós temos termos semelhantes. Para os termos serem semelhantes, nós precisamos da parte literal semelhante. Então, vamos lá. Para resolver isso, eu vou observar, então, minha parte literal. Eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado. É o mesmo? É. Ok. Então, eu vou apenas repetir. X ao quadrado. E para resolver essa conta, eu vou calcular apenas os coeficientes. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui para facilitar. Como se eu estivesse colocando em evidência. Olha só. Eu tenho menos 1, tenho mais 12 e tenho menos 4. Resposta. Vamos lá. Menos 1 mais 12, 11. 11 menos 4, 7. Então, resposta, 7x ao quadrado. Pegaram como é fácil? Olha só, eu tenho apenas um termo. Significa que a gente está falando de um monômio. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, observando a parte literal. Então, vamos lá. Parte literal, z e z. Significa que eu só posso trabalhar com esses dois, só consigo somar esses dois termos. Então, para resolver, eu vou colocar entre parênteses e vou repetir a letra, que é o z. Dentro do parênteses, eu vou colocar apenas os coeficientes. 4 mais 8. E agora eu vou observar os outros termos. Olha só, mais 4 menos 2. Vai dar mais 2. Então, vamos lá, colocando a resposta final. 4 mais 8, 12. Então, fica 12z mais 2. Observem que aqui eu tenho a soma de dois monômios. Significa que nós temos um polinômio. Vamos para o terceiro exemplo. Parece que começou a complicar, não é verdade? Mas não é bem assim. É bem simples e é bem fácil. Então, para a gente resolver esse terceiro exemplo, eu só quero deixar uma dica para vocês. Vou deixar aqui no cantinho. Apareceu aí pra gente o valor, a parte literal, a ao quadrado b. A ao quadrado b é uma parte literal. Ele pode aparecer dessa maneira, como ele pode aparecer b a ao quadrado.
é a mesma coisa. Repare que o expoente permanece no A. A única coisa que alterou foi o B, apenas a posição. Como nós estamos falando em multiplicação, não vai alterar a nossa resposta. Diferente disso, A ao quadrado B é diferente de A, B ao quadrado. Tá vendo? O expoente troquei. Um está no A, o outro está no B. Então, eles são diferentes, tá? Eles não são semelhantes. A partir daí, a gente vai direto para o exemplo. Então, para a gente somar, eu preciso de partes literais semelhantes, termos semelhantes. Então, eu tenho A ao quadrado B, A ao quadrado B. Então, eu vou repetir aqui, A ao quadrado B. E entre parênteses, eu vou colocar os coeficientes. Então, eu tenho menos 6, que acompanha o A ao quadrado B, e eu tenho mais 4. Vou para o próximo. Aqui eu tenho AB, AB. Então, eu vou repetir o AB e vou colocar entre parênteses os números. Então, ficou 8. Aqui eu sempre tenho umzinho oculto, ó, mais um. E por último, os números. Menos 4, menos 4, menos 8. Isso com o tempo vocês vão resolver de cabeça, tá? Só tô colocando passo a passo para atingir a todos aí. Então, olha só. Menos 6 mais 4 dá menos 2 A ao quadrado B. 8 mais 1, 9. Então, fica mais 9 AB. Menos 8. Então, essa é a nossa resposta. Eu também tenho um polinômio. Vamos para o próximo. Aqui vem falando da multiplicação. Então, para a gente trabalhar aí com multiplicação, a gente precisa lembrar das propriedades de potência. Então, vamos lá. Nós vamos multiplicar aqui os números e as letras. Então, os coeficientes angulares, os coeficientes e a parte literal. Então, eu vou fazer devagar. Então, primeiro, eu vou multiplicar número com número. Então, eu tenho aqui menos 1 vezes 2, que são os meus coeficientes. E depois, nós vamos multiplicar a parte literal. A elevado a 5 vezes A elevado a 3. Resolvendo, menos 1 vezes 2, menos 2. A elevado a 5 vezes A elevado a 3 tem uma propriedade, não sei se vocês lembram, que é o seguinte. A elevado a B vezes A elevado a C. Bases iguais, repete. Expoentes, soma. Então, fica B mais C. Então, olha como funciona. Minha base vale A, vou repetir. Meus expoentes, vou somar. Então, fica 5 mais 3, 8. E essa é a resposta. Próximo exemplo. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Lembrando que isso aqui é passo a passo. Então, vamos lá. É uma multiplicação, então eu vou multiplicar os termos semelhantes. Então, eu tenho aqui 4 vezes menos 2. Quem souber a resposta já coloca. Então, devagarzinho, 4 vezes menos 2 para não ter erro.
E agora nós vamos multiplicar as letras, a parte literal. Então, eu tenho x² vezes, desse lado, x vezes y. Então, vamos lá, resolvendo. 4 vezes menos 2, menos 8. Multiplicação aqui, ó. Eu só posso usar a propriedade com bases iguais ou expoentes. Então, a gente precisa lembrar das propriedades. Então, nesse caso, eu só posso multiplicar x² vezes x. Esse segundo x, ele tem como expoente o número 1. Então, a mesma coisa da questão anterior. Repete a base x e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. E esse y que sobrou, eu vou apenas repetir. Vamos para o próximo exemplo. Vou deixar aqui mesmo, tá? Aqui embaixo. Então, vamos lá. Aqui agora é uma divisão. Então, se vocês preferirem, vocês podem escrever em forma de fração, que é a mesma coisa. Então, primeiro, eu vou usar apenas os meus números. Então, 12 dividido por 6. Para facilitar, eu vou escrever assim, ó. 12 dividido por 6. Agora, as minhas letras. x⁻⁶ dividido por x⁻⁴. Reparem que é a mesma coisa, olha, 12x⁻⁶ dividido por 6 vezes x⁻⁴. É a mesma coisa, só coloquei colorido para facilitar. Então, vamos lá. 12 dividido por 6, 2. x⁻⁶ dividido por x⁻². Uma outra propriedade, vou até colocar o exemplo com número. Por exemplo, 3⁻⁵ dividido por 3⁻², ao quadrado. Bases iguais, repete. Com os expoentes, subtrai. Então, fica 5 menos 2. Dá 3⁻⁵. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Bases iguais, repete. Expoentes, subtrai. Então, fica 6 menos 4, 2. Essa é a resposta. Vamos para o próximo exemplo. Então, vamos lá. Outra questão de divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever em forma de divisão mesmo. O que vocês acham? Vou colocar igual ao outro. Vamos lá. Um do lado do outro. Olha só, número com número. Então, o primeiro número é o menos 35 dividido por 7. Vou botar assim, menos 35. Vou colocar de verde aqui, ó, a⁻⁶. E vou colocar de roxo b⁻⁴. Então, coloridinho para vocês entenderem melhor. A mesma coisa eu vou fazer com o outro número, que é o 7 ao quadrado b ao cubo. Assim fica mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então, vamos lá. Número com número. Menos 35 dividido por 7, menos 5. a⁻⁶ dividido por a ao quadrado. Repete a base a
e subtrai os expoentes. Então, fica 6 menos 2, 4. B elevado a 4 dividido por B elevado a 3. Repete a base B e subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. Esse 1 não precisa colocar, tá? Então, essa é a resposta. Mais 2 exemplos. Esse aqui é até rápido. Que usa também propriedade de potência. Nesse exemplo, eu tenho base M e eu tenho 2 expoentes, o 4 e o 6. Nesse caso, a gente vai usar a propriedade de potência da potência, que eu vou repetir a base M e vou multiplicar os meus expoentes. Então, fica 4 vezes 6, 24. Próximo. A minha base é o 2A ao cubo. E eu tenho aí o expoente 4. Esse expoente 4, por estar do lado de fora, significa que ele pertence ao A ao cubo e pertence ao 2 também. Então, vou colocar aqui ele separado, assim, ó. 2 elevado a 4 vezes A elevado a 3 ao cubo elevado a 4. E agora sim, a gente pode resolver. 2 elevado a 4 dá 16. A ao cubo elevado a 4, repete a base A e multiplica os expoentes. Então, fica 3 vezes 4, 12. Mais um exemplo. Último exemplo aí dessa seleção. Agora, para a gente treinar um pouquinho sobre a distributiva, que nós vamos utilizar bastante em produtos notáveis. Então, olha só. Eu tenho 2xy que multiplica esse polinômio que está entre parênteses. Então, a gente precisa levar sempre em consideração as propriedades de potência. Então, vamos lá. Vou fazer o primeiro. Vai ficar... Vou fazer separado, tá? Quem conseguir fazer rápido, pode fazer rápido. Vai ficar o primeiro termo, que é o 2xy. Ele vai multiplicar o 4x ao quadrado. Quem consegue rápido pode ir sem problema algum. Agora, o 2xy, vou botar aqui, ó, vai multiplicar o segundo termo, que é o menos 3y. Por último, o 2xy vai multiplicar o 2. Agora, a gente vai resolver normalmente usando as propriedades. Olha só, número com número, 2 vezes 4, 8. X vezes x ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. E o y que sobrou, eu vou repetir. Vou fazer coloridinho mesmo, olha só. 2 vezes menos 3... 2 vezes menos 3, menos 6. X, y vezes y, repete o y e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. E aqui no final, 2 vezes 2, 4. X, y.
Essa é a nossa resposta final. Já que falamos da distributiva, vamos para produtos notáveis. Lembrando que nós precisamos fixar sempre os mais simples, que é a soma entre dois termos e o quadrado da diferença entre dois termos. E a soma pela diferença. E depois a gente fala sobre os demais. Então, vou colocar um exemplo para vocês assim, ó. X mais 2 ao quadrado. Quando eu tenho um valor ao quadrado, significa que eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Então, vai ficar x mais 2 vezes x mais 2. E a partir daqui, nós vamos resolver a distributiva. Então, vou permanecer com esse coloridinho que eu acho que chama a atenção de vocês. Olha só. X vezes x. X ao quadrado. Agora eu vou para o segundo. X vezes 2. Mais 2x. Vou para o segundo, ó, de verde. 2 vezes x. Mais 2x. 2 vezes 2, 4. Então, só arrumando a minha resposta. Vou repetir o x ao quadrado, porque eu não tenho outro para somar. Aqui no meio, os meus termos vão sempre dobrar, por isso que a gente usa o método também rápido, olha só. 2x mais 2x mais 4x. E vou repetir o mais 4. Essa é a resposta do nosso produto notável. Para quem já entendeu rápido, não tem problema. Segue, tá? Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vou para o segundo exemplo. Vou usar x menos 3 ao quadrado. Então, é a mesma coisa que escrever x menos 3 vezes x menos 3. Então, primeiro com primeiro, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Indo para o próximo. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Agora eu vou juntar os meus valores semelhantes. Vou repetir o x ao quadrado, menos 3, menos 3x, menos 3x, menos 6x, mais 9. Ok. Vamos fazer a soma pela diferença. Vou tentar colocar aqui no cantinho, ó. Vou só tentar organizar aqui. Vamos lá, acho que agora vai. Então, vamos fazer o seguinte. Próximo exemplo. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Terceiro exemplo. O terceiro exemplo vai ser x mais 5 vezes x menos 5.
Repare que são os mesmos termos, o x e o 5. O que altera é o sinal. Então, eu tenho a soma pela diferença. Olha como vai ficar, hein? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Olha o segundo termo. Mais 5 vezes x, mais 5x. Mais 5 vezes menos 5, mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25. Reparem que aqui no meio eu tenho menos 5x mais 5x, dá zero. Então, esse valor eu não preciso colocar. Então, eu vou usar sempre o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Então, chegamos aí ao fim de mais um vídeo. Eu espero de coração que vocês assistem, tá? Beijos, beijos. Espero ter tirado aí algumas dúvidas de vocês. Até o próximo.